Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição desde dia 20 de dezembro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o solstício do som, de reforçar a posição de Petrópolis no cenário da medicina cardiológica e de valorizar o Natal e o turismo petropolitano. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o João, que veio conversar sobre o solstício do som com a gente hoje. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Beleza, prazer estar aqui. Obrigado por me receber mais uma vez aqui no Correio. Um prazer te receber aqui no nosso programa. E antes da gente falar de fato sobre o evento, que a gente já está até com os copinhos na mão, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Olá, pessoal, eu sou o João. Mais uma vez aqui, a convite do TVC, com muita honra para falar sobre o Solstício do Som, que agora em dezembro vai chegar ao seu 15º ano completo, 31ª edição. Assim como em junho passado a gente contou com a total ignorância e negligência da Prefeitura de Petrópolis, que infelizmente não foi capaz de colaborar, não só financeiramente, porque a gente sabe que a Prefeitura está passando por várias dificuldades financeiras e tal, mas logisticamente, de arrumar um espaço e tal. Então a gente infelizmente não conseguiu ao longo desse ano de 2025 nenhum acordo com eles. Então a gente foi convidado pelo Pátio Bar, que é aquele espaço que tem ali no Retiro, que tem uma cobertura bem bacana, é ao ar livre, enfim, a atmosfera do Solstício do Som é possível de ser realizada lá. E então, domingo agora, dia 21 de dezembro, o dia mais longo do ano, que é o dia do solstício de verão, vamos ter lá apresentações de artistas petropolitanos, uma banda do Rio também, logo à 1 da tarde, uma banda de São Gonçalo também no final da tarde, enfim, várias atrações muito bacanas que você pode conferir no Instagram do Solstício do Som, @solsticiodossom.com. Então, domingo, já a partir do meio-dia em ponto e vai até às 10 da noite. E, João, queria conversar com você, antes da gente falar mais especificamente sobre essa edição, que você já até deu um spoiler pra gente sobre, já deu bastante detalhe, queria que você explicasse para quem não conhece o que é o Solstício do Som. O Solstício do Som, ele é um festival que, como eu vinha dito, já acontece na cidade tem 15 anos, e o objetivo dele é privilegiar as produções autorais de Petrópolis. Vocês, com certeza frequentam vários eventos aqui na cidade, frequentam casas de show, e vocês podem observar que a grande maioria do que você pode acompanhar são bandas que tocam cover, fazem tributos, etc e tal. Mas também, obviamente, que em Petrópolis é um lugar que é recheado de talentos que compõem suas próprias músicas, em todos os estilos. Inclusive, a gente tem em Petrópolis hoje uma cena de rap, trap, hip hop muito forte, e que ela vai estar representada nessa edição do Solstício do Som com cerca de 8 apresentações desse estilo, fora outras 4 apresentações de bandas mesmo, e tal, de rock, pop rock, metal, de stoner rock, enfim. E vai ter o palco livre também no final. Então, assim, o grande objetivo do Solstício do Som é oferecer um festival gratuito em espaço público, quando possível, quando a prefeitura nos facilita nesse sentido. E quando não, a gente tem uma alternativa de um espaço privado que a gente possa também oferecer a entrada gratuita, e que os artistas podem então se apresentar com as suas composições autorais. É aquela produção artística original e legítima petropolitana. E claro, a gente também sempre conta com convidados de fora que também se interessam em vir participar do festival, que tem alguma relação com a cidade. Então esse que é o grande objetivo, é enaltecer a produção autoral e original da música, mas também quando a gente tem condições de receber outras linguagens artísticas, como pinturas, fotografias, documentários, enfim, artes cênicas, dança, teatro, a gente também
tem o maior prazer de dar espaço para toda a produção artística original de Petrópolis. E eu queria perguntar, você como um dos organizadores, como fundador, queria perguntar qual é a importância desse espaço que é dado para a cultura petropolitana de realmente destacar a cultura autoral petropolitana. O importante é justamente como eu falei, né? São raros os espaços que oferecem essa oportunidade. O público também tem um pouco de receio em aceitar o que é novo, então normalmente as pessoas gostam de ir para um lugar onde já conhecem as músicas e tal. Embora alguns artistas petropolitanos já tenham notoriedade suficiente, tenham um público e é por isso que também a atmosfera é sempre muito legal, mas definitivamente a substituição é para aquele que busca o novo, que busca se conectar com o que é feito na cidade, né? Então a importância para muita gente, inclusive, é de ter o primeiro palco. Né, as pessoas não têm oportunidade de se apresentar para algum público, né, dentro de um festival que já tem uma certa notoriedade, e o Solstício do Som está aqui para poder receber todos os artistas, inclusive, eu não tenho aquela lista de cabeça, mas cada artista que vai se apresentar nessa edição de domingo vem de um canto da cidade. Então tem gente que vem de Araras, vem do Independência, vem do Bingen, vem do centro mesmo, vem de Correias, enfim. Então a gente tem a cidade toda representada dentro do festival e essas pessoas estão tendo a oportunidade de ter o primeiro contato com o palco, com uma passagem de som, com o público, de realmente performar uma apresentação, né, de fato num festival. Então isso acaba incentivando muitas pessoas a, né, trilhar o caminho da música, trilhar o caminho das artes, e isso para o Solstício do Som é o maior ganho, né? Ver uma cidade cada vez mais inspirada em criar e que as pessoas optem, né, pelo caminho das artes sempre, assim, quando o talento chama, né? E além da questão dessa importância para os artistas, para os cantores, para as bandas, também, por ser um evento gratuito, tem uma importância enorme para o público também, não é mesmo? Para as pessoas poderem ter o acesso a essas pessoas. É por isso que a presença ela é muito importante, porque ela incentiva esse movimento todo. Então, às vezes, as pessoas não têm recurso, né? Não têm como colaborar, enfim, e consumir, né? Tem aquelas barreiras, enfim, de custos e tal. O Solstício do Som realmente é gratuito e sempre será. Então o acesso é livre, né? Quem puder colaborar, obviamente que será muito bem-vindo, principalmente no momento de crise como a gente vive, né? Sem apoio de prefeitura, com editais que são cada vez mais restritos, em que as notas para você conseguir realmente emplacar tem que ser elevadíssimas, beira da perfeição, então a concorrência é sempre muito grande, tem as questões das cotas também que são muito importantes, mas que também tem ali essas distribuições, enfim, então nesse momento agora a gente tem feito um financiamento coletivo, né? As pessoas podem entrar no site do Solstício, www.solsticiodossom.com, você vai logo ver a página do financiamento coletivo, que você vai poder doar, seja por Pix, por cartão de crédito, ou até por Bitcoin, inclusive. Você pode colocar anonimamente, ou você pode também se identificar. E se identificando, logo abaixo você vê lá o mural de colaboradores, e seu nome vai constar lá no mural. Isso para qualquer valor. Qualquer valor que a pessoa puder contribuir para o Solstício vai ser muito importante. A gente precisa realmente pagar uma estrutura de palco, de som, os operadores, enfim. Então existe ali um custo já, né, base para a gente poder realizar o evento. Os artistas que estão participando de forma voluntária, inclusive cabe dizer. Então, eles estão realmente doando o seu tempo de ensaio, de realmente emprego mesmo na produção das suas obras autorais, para poder se apresentar lá e compor essa programação do festival. E lembrando também, né, quem fizer a colaboração pro festival, se doar pelo menos R$30, já leva esse copinho aqui, ó. Eu ia até, minha próxima pergunta era justamente sobre ela, então, vamos que lá. a gente estava conversando antes aqui de entrar ao vivo, sobre justamente a ilustração que a gente tem aqui no copinho. Ficou um pouquinho complicado para vocês verem por conta da distância, mas tem aqui uma situação meio de bolhas, algo assim, mas que tem referência a um bichinho, não é mesmo? Tem referência a um bichinho. Essa aqui, até eu vou fazer referência aqui ao Afonso 3D, que é uma figura petropolitana conhecida aí, que também tem uma grande influência na internet, que agrada aos amantes de gatinhos e aos trevosos, né? Que é um gatinho de bolha aqui. Essa arte não vai dar para ver realmente de longe aqui. Deixa eu botar aqui para cá de repente, vamos ver. Fica um pouquinho complicado, mas depois a gente mostra para o público. E aí tem também esse tirante aqui, ó, que vem junto. Então a pessoa pode, né, usar seu copinho pendurado aqui sem perder, né? Tranquilo. E aí, tirante também personalizado do Solstício do Som,
com a arte do gatinho de bolhas aqui. Essa arte foi feita pela Milena, uma aspirante designer gráfico que está fazendo uma identidade visual muito maneira aqui para o Solstício. Então, é isso. Quem doar pelo menos R$30 vai receber esse copo aqui, com esse tirante aqui e um adesivo também que vai chegar. Vou lá buscar na Arteg, que é nosso grande parceiro também, para poder compor também esse kit. E quem doar a partir de R$50 vai ganhar, a cada R$50, se você doar R$50, você ganha um número. R$100, 2, 150, 3 e assim por diante. Então a gente vai fazer um sorteio de prêmios. Já tem alguns prêmios confirmados, outros estão chegando, a gente vai então crescendo a lista de premiações, mas o prêmio maior é realmente uma tatuagem que pode chegar até o valor de R$1.500 do Rodrigo Tomás, que é um tatuador aqui da cidade, do Xavier Estúdio, e ele ofereceu então para o Solstício do Som essa premiação. Então uma das premiações vai ser essa, e a outra premiação também são 4 pizzas da Adega do Mineiro. Então quem doar aí a partir de R$50 e a cada R$50 vai aumentando as chances, né, de ganhar, vai poder então concorrer a esses prêmios. Mas o copinho aqui, ele já está garantido para pelo menos R$30 e inclusive no dia do evento, no domingo, quem tiver esse copinho aqui vai ganhar desconto no chopp. Então, com toda a contribuição para a gente conseguir reunir o montante de financeiro para poder pagar a nossa estrutura sem deixar prejuízos aqui para a produção, né? Vai ajudar bastante, não só, né, a cena, a chama do solstício acesa, e que a gente possa seguir por dias muito melhores e maiores para o solstício. É verdade. Inclusive, acabei de mandar aqui para nossa produção uma foto do copo. Vou pedir para eles botarem na tela para a gente, por favor. Olha que Mandei bacana. para a gente poder acompanhar direitinho, para o nosso público poder ver. Porque realmente é um copo bem bonito, é uma ilustração bem legal, bem conceitual, a gente pode dizer assim, uma expressão Sim. artística um pouco diferente, mas que logo que eu bati o olho já deu para reconhecer ali, já deu para ver uma referência ao gatinho, que no caso é o animal escolhido aqui. E como você estava conversando comigo, a própria identidade visual do solstício também tem essa questão das bolhas, só que aí de uma maneira um pouco diferente, né? O Isso mesmo. fantasminha. O nosso cartaz, né, tem um fantasminha. Não sei se você tem também, não sei se vale a pena mostrar aqui na imagem o nosso cartaz. Vou Tem pedir como? para eles mostrarem pra gente. Vocês Peraí. têm acesso ao cartaz? Eu peço para eles mostrarem aqui. Que seria, olha aí, que bacana, o É copinho. o copinho Com o ali, tirante, né, que é essa é um tirante correia bem aqui, bonito, inclusive. né? Então, assim, esse aí, para quem doar pelo menos R$30 lá no site do Solstício, além de ter o nome registrado no nosso mural de colaboradores, vai levar esse copinho e vai ter desconto. Esse mesmo. Vou mostrar aqui, vou mandar para nossa produção também, para mostrar para o nosso público. É uma arte muito legal feita pela Milena aqui também. Agradecer aqui ao Igor e o Gabriel que fizeram a programação do site, né, do Solstício do Som, para poder receber essas doações, poder também organizar o sorteio e fazer também esse mural, né, de apoiadores, que vai estar também exposto num painel de LED lá no dia do evento, todos os nomes. Claro que você pode, se preferir, doar anonimamente, a gente vai respeitar e, claro, agradecer enormemente pelo apoio, que obviamente tem um valor imensurável, mas para quem quiser participar, realmente, vamos estar aí com essa lista. Perfeito. Então a gente pode perceber que são diversas coisas que envolvem, claro, um apoio monetário, mas realmente são para apoiar o festival, porém a participação não depende dele, não depende desse apoio monetário. Se você realmente está numa situação de penúria, não consegue, né, contribuir com nada, enfim, só chegar. Tá aí ó, o cartazinho do Solstício do Som 31, verão 2025, né? Enfim, essa arte até tá com a data que seria anteriormente, né, 19 a 21, mas ela vai ser só dia 21 mesmo, no domingo, né, de 10 às 22 horas. Perfeito, João. E agora, para a gente poder finalizar, porque o nosso tempo já acabou, vou pedir para você relembrar para a gente. Como é que as pessoas fazem para participar e onde é que vai ser o evento? Olha, para participar é só chegar. Né? Para quem não conhece, o Pátio Bar é um espaço muito legal, que tem inclusive gastronomia, tem chopp, tem vários eventos que acontecem lá. Vocês podem inclusive seguir o Pátio Bar no Instagram para poder acompanhar a programação que eles têm. E ele fica logo ali na entradinha do Retiro, perto da delegacia, tem aquela pontezinha da rua Henrique Dias. Então, logo à esquerda da ponte, inclusive da própria Barão do Rio Branco, você já consegue ver, né, o espaço ali do Pátio Bar. Sim. E aí, assim, é só entrar. Chega lá, entra... Vai no Solstício, vai estar escutando já o som, já, a partir das 11 horas já vai ter passagem de som, então se você chegar lá meio-dia já vai começar o evento, tem almoço lá, tem cerveja, vai ter inclusive uma outra festa de música eletrônica que vai começar um pouco mais tarde dentro da casinha que tem lá no espaço, enfim. Então para participar do Solstício do Som é realmente só chegar.
Quem puder realmente colaborar para que a gente consiga pagar a estrutura, quem puder inclusive compartilhar, né, esse vídeo aqui da nossa entrevista, né, da TVC, quem sabe também os nossos anúncios que estão sendo feitos no Instagram, né? Inclusive hoje mesmo eu vou gravar um vídeo para falar a respeito do copo também. E, enfim, acompanhar aí toda a nossa repercussão. Toda ajuda é muito bem-vinda. É um momento realmente muito difícil para o Solstício, né? Que a gente está com pouco apoio, com dificuldades de conseguir que a prefeitura também colabore, né, minimamente, né? Minimamente mesmo, né? Com qualquer, sabe, atenção, só com atenção básica, vamos dizer assim, também está faltando. Então, a colaboração de vocês para poder manter a chama do Solstício do Som acesa é muito importante, por isso que a gente está aqui reforçando sempre esse pedido. E acessem então solsticiodossom.com e lá vocês vão poder fazer isso. Mas conheçam a programação que está no nosso Instagram, @solstício do som também. E vocês vão poder ver lá a lista dos artistas que vão participar. É muito legal, vão ser realmente de ótima qualidade. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. Então, só chegar lá no Pátio Bar domingo, qualquer horário, mas se chegar mais cedo, melhor ainda. E vamos ter lá essa edição do Solstício do Som para vocês. Perfeito, João. Vou agradecer muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Que mais esse Solstício do Som seja um sucesso realmente de público, um sucesso de todas as maneiras. Foi um prazer te receber aqui Muito mais obrigado, uma vez. Saúde. Saúde pra gente. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui com o Dr. Tayene Quintela, cardiologista, que veio conversar com a gente sobre uma participação dele em um congresso, em um treinamento lá nos Estados Unidos, para falar um pouco sobre saúde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde, obrigado pelo convite, pela participação aqui, é um prazer. É sempre um prazer te receber aqui no nosso programa. E antes da gente começar a falar sobre esse treinamento, sobre a sua ida aos Estados Unidos, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Bom, meu nome é, como a gente já falou, Tayene Quintela, né? Eu sou cardiologista, especialista em arritmias cardíacas.
Trabalho principalmente no Santa Teresa, na cardiologia com o Dr. Nélio, né? Eu foco na parte de arritmia, e na Rio de Janeiro, na Rede D'Or, em todos os hospitais, basicamente. Perfeito, doutor. Hoje, como eu já disse, já adiantei aqui para o nosso público, a gente veio conversar sobre essa sua ida para os Estados Unidos para participar desse treinamento. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que foi de fato essa ida para falar sobre esses novos tópicos que foram estudados lá. Tá, bom, na verdade, a saída aos Estados Unidos foi o final, né, o evento de encerramento de um programa de treinamento desenvolvido pela Abbott, né, que é uma empresa de material hospitalar, que é um dos fornecedores que atuam na área de ablação, principalmente. E esse treinamento foi focado na fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais comum do planeta. A gente teve 4 ou 5 módulos online ao longo do ano, com técnicas de mapeamento ou de procedimento, enfim, com discussões internacionais. E o último evento, né, foi um encerramento lá nos Estados Unidos, em que a gente visitou o Langhorne Hospital em Nova York, que é o Hospital da Universidade de Nova York, e lá a equipe que participou do treinamento, a gente acompanhou em 2 ou 3 dias, mais ou menos 15 cirurgias, com as tecnologias mais modernas que tem, não só da Abbott, mas de outras empresas para o tratamento da fibrilação atrial de uma forma mais ampla, né? Doutor, como você mesmo disse, é o tipo de situação cardíaca mais comum, é o tipo de arritmia mais comum que a gente tem no mundo. Eu queria perguntar qual é a importância de treinamentos como esse, justamente para entender melhor, conhecer melhor as maneiras de tratamento. A fibrilação atrial é uma arritmia extremamente comum em números, né? Que tem como principal complicação o AVC isquêmico, né? Que as pessoas chamam popularmente de derrame, por origem cardíaca, né? A ablação é o tratamento do ponto de vista elétrico com o melhor resultado na recorrência, ou seja, para evitar a recorrência, né? A fibrilação atrial ainda não tem cura, mas tem tratamento. E aí as tecnologias de procedimento ou de material hospitalar vêm agregando o melhor resultado no tempo livre de doença, né? Se a gente submete o paciente a um procedimento mais moderno, mais assertivo, a gente consegue tentar manter esse paciente mais tempo sem arritmia e sem as complicações dela, tanto no músculo cardíaco quanto as complicações como o AVC, que também tem relação direta com o uso de anticoagulantes, não é só a ablação, mas a ablação é o melhor tratamento elétrico no momento para essa arritmia. Perfeito, doutor. Queria saber também qual é a importância de trazer esse conhecimento aqui para Petrópolis. Você, como participante aqui, como você mesmo disse, trabalha no Hospital Santa Teresa, que fica aqui na cidade, fica no Bing. Queria perguntar qual a importância de trazer esses conhecimentos aqui para a cidade. Do ponto de vista filosófico, para mim é muito importante por ser petropolitano. Então, a gente ter na nossa cidade o que tem de mais moderno dentro de uma determinada área, seja ela qual for, é sempre um motivo de orgulho. E poder trazer isso, para mim, é muito importante. Do ponto de vista médico, assim, Petrópolis, principalmente na cardiologia, assim como ortopedia, enfim, a gente há muito tempo tem uma cultura bastante. Opa, caiu a câmera aqui. Bastante avançada no tratamento e pioneirismo no tratamento das doenças cardíacas, principalmente lá na equipe lá do Santa Teresa, com o Dr. Nélio, que está na coordenação há mais de 20 anos. E a gente, mais ou menos 5 anos, montou um serviço mais estruturado, mais robusto, talvez, de arritmia cardíaca. E a gente vem fazendo ablação. Até essa semana a gente completou 250 procedimentos invasivos em arritmia, né? Essas técnicas mais modernas possibilitam, além do melhor tratamento da população, que o petropolitano não precisa sair da cidade em busca do que tem de mais tecnologia, né? A gente hoje, sem nenhum medo em afirmar, a gente tem em Petrópolis, em arritmia, tudo que há de moderno no mundo. Não tem nada que tenha no Brasil que não tem em Petrópolis. E talvez no mundo a gente tenha um material que não chegou ao Brasil ainda por questões regulatórias, assim, mas chegando no Brasil, a questão de ter em Petrópolis é a questão de um mês. O último lançamento foi lançado no Rio em julho, agosto do ano passado, e em novembro a gente já tinha feito 3 procedimentos em Petrópolis. Essa câmera tá difícil aqui, mas falar no hospital faz parte. Esse trechinho. E, Uhum. doutor, eu queria saber também de você como que você enxerga justamente essa questão de... Só, vamos fazer de novo.
Doutor, eu também queria saber de você qual é a importância justamente de ter essa estrutura toda aqui para a cidade, no sentido tópico que você já mesmo comentou, falou sobre essa questão de ter todos esses aparelhos, ter todo esse tratamento aqui na cidade. Queria saber qual é a importância justamente de dar essa estrutura para a população. Considerando que essa arritmia é bastante prevalente, é bastante frequente, com um crescimento no diagnóstico muito grande, a Organização Mundial de Saúde estima que nos próximos 20 anos a gente tenha mais de 60, 70 milhões de casos no mundo. O aumento da incidência em Petrópolis já vai acompanhar isso, né? A gente tem uma população até um pouco mais velha, né, que também é uma população de risco. Então, ter isso em Petrópolis aumenta a chance da pessoa poder se tratar sem precisar se deslocar. Descer serra, ir para o Rio de Janeiro com todos os problemas que tem envolvidos nisso, e aí tendo em Petrópolis estrutura para a gente tratar do jeito que a população precisa, é mais confortável para a pessoa e para a gente que é médico, que desenvolve isso, é motivo de bastante satisfação. E queria saber também, doutor, agora voltando mais na parte do estudo como um geral, não falando especificamente só da importância dos resultados, de trazer esse conhecimento para a cidade, mas eu queria saber como que foi participar dessas diferentes etapas, essa última, como você mesmo falou, do evento nos Estados Unidos, mas como é que foi participar dessas diferentes etapas? Bom, quem me conhece sabe que eu sou um pouco viciado em estudar, né? Eu gosto do que eu estou fazendo. Então, assim, poder participar de um treinamento dentro da área que é o que eu gosto de fazer, e que, assim, até um paciente me perguntou hoje, você gosta do que você faz? Eu falei, olha, se eu tivesse que escolher 30 vezes, eu escolheria 31, né? Hoje eu estou fazendo 12 anos de formado, inclusive. Mas esse treinamento foi bastante importante, principalmente não só por atualizar, que isso é óbvio, mas por conhecer estruturas de outros lugares e dividir opinião, que foi um treinamento muito de fórum meio íntimo, né, eram poucas pessoas, e a gente podia conversar bastante, dividir opinião e experiência com pessoas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, Canadá, na Índia, Chile e mais um outro país que eu agora esqueci. E aí a gente pode compartilhar bastante ideia, dividir casos, mostrar fluxo, e a gente sempre agrega bastante do ponto de vista prático, além do conhecimento teórico que é indiscutível, a necessidade de atualização contínua. E doutor, eu queria saber também justamente sobre essa questão das trocas. Você falou que são pessoas de diversas, são profissionais de diversas partes do mundo. Queria saber qual a importância dessas trocas de informação para esse avanço científico. Olha, a ciência hoje em dia é difundida de forma muito uniforme, né? Todo mundo com a internet, enfim, todo mundo tem acesso à atualização de forma muito rápida. Mas a interação entre especialistas, entre profissionais que fazem a mesma coisa, mas vou dar um exemplo fora da medicina, por exemplo, se a gente pega uma receita de um bolo, de um doce, e a gente junta 5 cozinheiras, elas fazem de forma diferente, e pode ser que conversando elas adequem e modifiquem detalhes naquele jeito de fazer que torne aquilo melhor, ou mais efetivo, ou mais barato, enfim. Na medicina é a mesma coisa, a gente está falando de cirurgias que são desenvolvidas de forma teoricamente uniforme, para ser feita igual, mas a pessoa é diferente entre si. Eu sou diferente de você, que somos diferentes de quem está assistindo, e teoricamente não pode ser a mesma cirurgia. A gente tem que adequar ao paciente, ao hospital, à realidade econômica do país, com material, enfim. Então, você dividir opinião, além de você aprender como as pessoas estão fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, que você, né, pode ter nuances diferentes, você consegue adequar para a realidade e aprender. A gente costuma brincar assim: "Ah, você vai para um endereço com um GPS, né, usando o celular, por exemplo. A primeira vez você tem alguma dificuldade, a segunda você tem dificuldade, a terceira você já vai, na quarta você sabe onde tem buraco na rua. Você sabe como vai desviar sem se expor a risco, como chegar mais rápido, enfim. Uma cirurgia acaba sendo muito parecida, a gente acaba fazendo a mesma coisa na fibrilação atrial, mas como fazer isso, aí você pega uma dificuldade diferente, uma anatomia diferente no paciente, enfim, e a gente consegue adequar para oferecer o mesmo resultado final, mas com caminhos, assim, discretamente diferentes que só a experiência vai possibilitar. Se eu tivesse que fazer isso sozinho, que é impossível, mas eu demoraria 5 vezes mais tempo para ter a experiência que eu tenho dividindo com pessoas que fazem mais do que eu e aprendendo e acompanhando. A gente pode até destacar que
Essas trocas de informação, essas trocas de experiência são essenciais, é claro, nesse tópico da fibrilação arterial, falando sobre esse tópico específico, mas também para toda a área da saúde, não é mesmo? É muito importante a gente ter essas trocas de informação em todos os tópicos da área da saúde e não só da saúde, como você mesmo disse. Sem dúvida, a discussão entre especialistas, entre profissionais, com o usuário, a gente pode também, eu acho que o paciente é peça fundamental nisso, até para compartilhar a experiência. Tem 3 tecnologias diferentes. Se você conversar com um paciente, eu tenho uma paciente que curiosamente participou por 3 vezes e usou 3 materiais diferentes. Ela sabe qual que foi mais confortável pós-operatório, o que que ela sentiu diferente de um para o outro, e a gente consegue adequar. Se eu sei como é que os 3 são, eu sei o resultado que eu posso ter com os 3, eu sei qual é a dificuldade que eu tenho com os 3, eu consigo tentar escolher qual deles eu vou usar com um paciente específico. Ah, esse aqui é mais frágil do ponto de vista, tá, não pode ficar muito deitado, então tem que ter uma recuperação rápida. Ou esse, por exemplo, eu tenho que usar uma anestesia diferente, então eu tenho que usar uma técnica diferente. E aí a gente consegue aprender nesses eventos, que é muito além do que o manual diz. O manual diz que faz dessa forma, mas nem todo mundo consegue que seja feito assim. Então, como é que eu vou saber se eu nunca tive um paciente? Mas se eu vejo um outro médico que já fez, que hoje em dia consegue compartilhar imagens, a gente consegue, com esses softwares, a gente consegue rever e refazer o caso de forma virtual, como se fosse um videogame, assim. Eu fiz uma cirurgia agora de manhã. Se eu quiser hoje de tarde refazer no computador simulando, eu consigo refazer o trajeto para ver como eu poderia ter feito diferente, ou para treinar como eu posso fazer na próxima, enfim. Então a gente consegue agregar bastante conhecimento. E a gente pode destacar também, aproveitando o gancho, falar que esses avanços na área da saúde, esses avanços na sociedade, trazem muitos ganhos de diferentes maneiras, não é mesmo, doutor? Porque essa questão, justamente de você conseguir, por meio do computador, refazer uma cirurgia, reimaginar, era algo que 10, 15 anos atrás era praticamente inimaginável, não é mesmo? Sem dúvida. Eu lembro na época da faculdade, no meio, talvez em 2009 ou 10, com um professor de anatomia, o professor Marco Aurélio, a gente visitou o LNCC, né, Laboratório Nacional aí no Quitandinha. E aí, conversando com com os doutorandos lá, enfim, eles estavam mostrando técnicas que pareciam coisa de outro planeta, como, eu pegar a tomografia de um paciente, vou jogar no computador a imagem e vou simular a cirurgia naquele meu paciente antes de operar. Isso naquela época parecia maluquice. Eu fiz isso hoje de manhã. Peguei a tomografia de um paciente e simulei o que eu veria na cirurgia depois. E deu uma ajuda bastante razoável. Uma das coisas que eu vi lá nos Estados Unidos é o novo software que pega imagens de ressonância e tomografia e já consegue planejar a forma estrutural, anatomia, enfim. Você consegue imaginar qual catéter vai precisar usar mais ou menos. E com isso diminui um terço do tempo do procedimento também, enfim. Então, realmente são tópicos, são em tecnologias novas, softwares novos, que vão trazendo muitos ganhos para a saúde da pessoa, para a saúde da população, e, é claro, vão melhorando a saúde da população de diferentes maneiras. É muito bom a gente ver esses avanços, que eram coisas inimagináveis, como você disse, que parecia maluquice, como você disse, que hoje em dia virar o cotidiano, virar algo que é algo tão inimaginável, virou algo tão comum, não é mesmo? Sem dúvida, assim, a evolução, quando evolução com ciência, né, e quando bem aplicada, a gente tem muito a agregar. A gente não pode usar isso para piorar as coisas. Infelizmente, atualmente, as pessoas têm usado tecnologia para desinformação, né? Isso é um perigo. Mas sabendo usar e usando de forma correta a tecnologia, esses avanços agregam valor para tudo, né? Mas na medicina principalmente, de forma muito mais rápida, e a gente consegue atender o paciente de uma forma mais eficaz, mais precoce, mais efetivo. Perfeito, doutor. Tem mais algum tópico que você queira destacar, tanto sobre esse evento que aconteceu nos Estados Unidos, sobre esses tratamentos que são realizados tanto aqui no Brasil, quanto em Petrópolis, quanto em todo o mundo, ou até mesmo sobre a cardiologia e a medicina no geral? Eu acho que, assim, focando na nossa cidade, né, para não ficar muito amplo, eu acho que, pelo menos em cardiologia, a gente tem bastante. Não vou falar de arritmia, porque parece que eu estou falando de mim, mas falando de cardiologia no geral, a gente consegue oferecer à população petropolitana de tudo que há de mais moderno, principalmente do ponto de vista de convênios e particular, né? Pelo SUS a gente tem alguma dificuldade, não em Petrópolis exclusivamente, mas a nível nacional para acesso a algumas coisas,
por questões de saúde pública e financeiras que não cabe discutir aqui, não é esse o intuito, né. Mas hoje, por exemplo, Petrópolis é capaz de oferecer em cardiologia todos os tratamentos possíveis e tecnologias possíveis, assim, seja de válvula, de stents, enfim, a gente não tem nada que possa precisar ser feito em cardiologia que Petrópolis, aí eu falo principalmente de Santa Teresa, que eu tô lá, mas eu acredito que o SMH tem bastante chance de fazer isso também. A Santa Teresa, com certeza, a gente consegue oferecer qualquer coisa em cardiologia que o paciente precise, sem o paciente precisar se deslocar da cidade, por exemplo. Tópico realmente muito importante ser destacado, essa estrutura na saúde da cidade, essa estrutura que as pessoas não precisam sair de Petrópolis para conseguir ter esse acesso. Vou agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, foi um ótimo bate-papo, uma conversa muito importante e tópicos que realmente precisam ser destacados sobre a nossa saúde. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí, precisando, tendo qualquer tema, a gente puder discutir, pode contar comigo sempre, é um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Perfeito, doutor, muito obrigado. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate, deste dia 16 de dezembro. Olha só, gente, como vocês podem ver, a gente está começando o programa de um jeito um pouco diferente, começando com a nossa entrevista. Isso porque já estamos aqui ao vivo com o secretário de Turismo de Petrópolis, Pablo Kling, que veio conversar com a gente sobre o turismo petropolitano. Estamos em meio ao Natal Imperial e a gente tem muita coisa para conversar hoje. Boa tarde, Pablo, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os telespectadores da TVC, a TV do Correio da Manhã. Pablo já veio aqui algumas vezes no nosso programa, mas já faz um tempinho que você não vem. Então, só para o nosso público que pode não te conhecer ainda, pedir você que se apresente para ele. Olá, sou Pablo Kling, estou secretário de Turismo de Petrópolis, uma carreira aí de mais de 20 anos aí dedicados à promoção e desenvolvimento do turismo em todo o estado do Rio de Janeiro. E desde 1º de janeiro deste ano,
a convite do nosso prefeito Igor Rames, com o desafio da gente reerguer o turismo em Petrópolis. Quando a gente fala de reerguer o turismo em Petrópolis, a gente fala de gerar emprego, aumento da renda e trazer melhorias para toda a cidade. E Pablo, a gente tem que destacar, é claro, vamos abordar vários tópicos que envolvem o turismo, mas é claro, estamos em dezembro, estamos naquela parte que o Natal acaba sendo o tópico que chama mais atenção, apesar dos outros assuntos muito importantes que a gente vai comentar hoje. Mas vamos conversar falando sobre o Natal Imperial. Queria saber como é que está sendo o Natal Imperial aqui na cidade, como é que está a aceitação do público, se está vindo gente aqui para a cidade, como é que está sendo? Está vindo muita gente, então a cada dia a gente faz o levantamento dos dados do turismo, através do Disque Turismo, através dos centros de informações turísticas. E o Natal realmente um pouco mais modesto que Petrópolis já teve, porém já avançamos em relação ao ano passado, devido à crise financeira que o município atravessa, mas é importante frisar que mesmo de uma forma mais modesta, o Natal Imperial no Palácio de Cristal tem atrações de segunda a segunda. São mais de 100 atrações gratuitas. E agora, dia 19, show do Tony Garrido no Palácio de Cristal, aberta a toda a população, os turistas convidados, visitantes convidados, mas que, de fato, a população petropolitana possa aproveitar desse Natal, dessas atrações, de forma que a gente possa trazer mais acolhimento, melhorar a autoestima, e isso tudo sem um centavo de recurso do município, sem um centavo de recurso da prefeitura investido no Natal, até mesmo porque no momento temos outras prioridades. E o turismo, ele passa a ser prioridade porque ele aquece toda a economia da cidade, são cerca de 40 mil empregos que dependem do fluxo turístico. Agora imagina uma crise sendo agravada sem o fluxo turístico. E o Natal Imperial está aí, mantendo a tradição. E como novidade, esse ano a licitação foi feita para a realização do Natal, ou seja, uma empresa pagou a prefeitura para organizar o Natal. A licitação foi feita por 2 anos, o que garante maior previsibilidade para que essa empresa possa fazer a captação e no ano que vem, em 2026, termos um Natal Imperial ainda melhor, uma cidade ainda mais iluminada, uma cidade ainda mais acolhedora. A gente tem que destacar, é claro, que essa questão do Natal Imperial nos últimos anos, além desse ano de 2025, tinha sido uma novela na cidade, essa questão da licitação, uma situação muito complicada mesmo que a gente estava tendo aqui no município. Então, realmente, essa questão da licitação válida por 2 anos é muito positiva, justamente para não chegar em cima da hora e ter aquela série de problemas que vinham sendo registrados aqui no município. E essa questão do turismo, de aquecer toda a economia da cidade, a gente tem que, é claro, reconhecer Petrópolis é uma cidade que a parte turística é um ponto importantíssimo da nossa economia e afeta todas as outras partes, como você bem disse. E justamente esses investimentos que acabam sendo feitos, que dessa vez não foram feitos pelo município especificamente, são muito positivos e necessários para que a economia da cidade possa girar e, é claro, trazer um benefício. E dessa maneira que está sendo feito, como você disse, sem o investimento do município, acaba sendo uma situação que o município só ganha, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Ele ganha com a arrecadação dos impostos, ele ganha com a manutenção dos empregos. Imagina a quantidade de pessoas que trabalham na Rua Teresa que dependem do fluxo turístico. Imagina a quantidade de comércio que nós temos, bares, restaurantes, agências de viagens, guias de turismo, receptivos, ou seja, uma cadeia produtiva imensa de mais de 50 setores econômicos que são beneficiados com essa atividade. E a gente pode destacar que a questão do apoio da população, o próprio petropolitano, não só o turista, que visite o Palácio de Cristal, que visitem as atrações, vão ali fora, tem os comércios ali na região, tem toda a parte aqui do centro histórico que é muito importante que a população visite para justamente conseguir gerar renda para o município e assim ter ano que vem a possibilidade de ter um Natal ainda melhor, não é mesmo? Exatamente. E esse ano, a gente tem uns dados aqui atualizados, Petrópolis já recebeu esse ano 2,17 milhões de visitantes. Desses, 760 mil eram turistas. Qual a diferença? Visitante é aquele que chega pela manhã e vai embora no final da tarde, como o grande público que vem, por exemplo, para a Bauerfest e também muitos para o Natal Imperial. Porém, turista é aquele que fica pelo menos uma noite na cidade. E nós tivemos 760 mil
turistas que ficaram pelo menos 2 noites na cidade. Isso significa que movimentou toda essa cadeia da rede hoteleira, dos meios de hospedagens convencionais, que emprega camareira, emprega garçons, emprega gerentes, emprega gestores de marketing, gestores de tráfego pago de redes sociais, emprega cozinheiros, emprega manobristas, ou seja, toda essa cadeia que trabalha dentro da hotelaria convencional. São 6.600 leitos que Petrópolis tem, vai crescer mais um pouco agora, e tem mais um grande hotel para inaugurar ainda esse ano, e outros para inaugurar nos próximos anos. Então, tornando a nossa rede, que já é robusta, que já é a maior rede hoteleira da região, numa rede ainda maior, uma rede mais consolidada, atraindo hotelaria de bandeiras internacionais, trazendo um público ainda mais qualificado para gerar ainda mais emprego e mais desenvolvimento econômico para a cidade. E esses números são muito significativos, não é mesmo, Pablo? São números muito positivos, levando em consideração tudo que o município tenha passado, levando que o município tem passado, levando em consideração também os últimos anos são dados significativos para o turismo petropolitano. Exato. Isso, se a gente for comparar com os dados do ano passado, em número de hospedagens, nós crescemos mais de 27%. E em números de visitantes, mais de 4% em números de visitantes. Isso significa que a gente está no caminho certo, no caminho da promoção, no caminho de colocar Petrópolis na prateleira do mercado, para que as pessoas possam vir para cá e gastar dinheiro aqui. E que elas possam vir aqui e injetar na nossa economia. Que elas possam fazer compras na 16 de março, na Rua Tereza, no polo moveleiro do Bing, na feirinha de Itaipava, que possam visitar os atrativos de turismo rural lá do Brejal, Secretário. E para isso, a gente tem um calendário de eventos robusto que potencializa. Turismo é só eventos? Não. Porém, os eventos são uma das principais ferramentas que proporcionam um rápido desenvolvimento econômico. Mas o turismo não é apenas evento. Evento é uma das ferramentas de atração turística. E nós temos trabalhado também diversos outros segmentos que podem fazer, inclusive, com que o turista possa pernoitar na cidade. E dentro disso, o principal presente que Petrópolis recebeu esse ano foi o retorno do Som e Luz, que foi uma luta grande do prefeito Ingo Rames, junto com a secretária de Estado de Cultura, Daniele Barros, o governador Cláudio Castro, para que pudesse viabilizar junto à Enel o restante do patrocínio que faltava para que houvesse o retorno do projeto Som e Luz. E por ele acontecer de quinta a sábado, em 2 horários, 7 horas da noite e 8h30 da noite, isso faz com que o turista pernoite na cidade. E ele pernoitando, ele consome mais no comércio, ele consome mais no setor de serviços, e isso, sim, garante a manutenção de cerca de 40 mil empregos na cidade. São 40 mil pessoas que dependem do fluxo turístico para sobreviver. E até falando sobre essa questão do Som e Luz, essa revitalização, essa volta do Som e Luz aqui para Petrópolis é muito importante não só pela questão econômica, mas também o Som e Luz é um tópico emblemático aqui da cidade, então o retorno desse trabalho, o retorno desse projeto é muito importante para a nossa cultura, não é mesmo? E ele todo revitalizado com iluminação de LED, um som digital, ou seja, que os equipamentos que tinham do Som e Luz eram muito antigos, muito defasados. E agora, com esses novos equipamentos que pertencem ao Museu Imperial, agora esses equipamentos pertencem ao Museu Imperial. Isso é importante frisar, porque dessa forma, se precisar fazer uma ativação na quarta-feira com estudantes, vão ser feitas. Se precisarem fazermos ativações com agências de viagens de fora, com press trips, com apoio da diretoria do museu, o próprio diretor Maurício Ferreira, ele já falou, Pablo, vamos potencializar, vamos fomentar ainda mais todo o turismo na cidade. Isso faz com que o museu e a cidade tenham uma autonomia maior, não é mesmo? Não fica dependendo de terceiros, então tem a autonomia de tomar a decisão, realmente mexer ali no momento e levar essas pessoas e levar essa cultura para essas pessoas. Esse benefício vai ainda além. Partindo do princípio da janela quebrada, que se você vê um carro com janela quebrada, a população, de uma forma geral, tende a passar a tacar lixo, aumentar o dano ao patrimônio, ou seja, é uma teoria bastante conhecida. Ela funciona de forma reversa também. Quando nós vemos novos atrativos sendo retomados, quando nós vemos novos atrativos turísticos sendo criados, isso fomenta ainda mais o desenvolvimento.
Isso faz com que outros empresários acreditem também na cidade, acreditem nos dados que nós estamos divulgando. São dados colhidos através de uma metodologia, não são chutômetro, não são dados que a gente fala, olha, recebeu tantas mil pessoas. Não é chutômetro, não é achômetro. Nós temos, de fato, eu tenho aplicado ali para chegar a esses dados, uma metodologia que a gente vem adquirindo através de diversas faculdades, pós-graduações, também no mestrado, nessa área, para que a gente possa, de fato, ter um dado preciso para apresentar para mais empresários, para que eles possam investir em Petrópolis, em novos atrativos, aprimorando atrativos, revitalizando prédios históricos, ou seja, a teoria da janela quebrada ao inverso. A gente fazendo, de fato, o conserto dessa janela e posicionando Petrópolis nas principais prateleiras do mercado turístico. Isso traz credibilidade para novos investidores, para que Petrópolis possa retomar o caminho do crescimento, possa ser recolocada no trilho do desenvolvimento. E, Pablo, a gente está conversando sobre esses novos atrativos, sobre atrativos que estão sendo retomados aqui na cidade, sobre o Natal Imperial, isso tudo já valendo aqui para 2025. Mas é importante a gente destacar também que ontem, na segunda-feira, dia 15, aconteceu o lançamento do plano e do calendário de turismos, do calendário de eventos para 2026 aqui de Petrópolis. Queria que você comentasse sobre. Então, o calendário unificado foi uma orientação do prefeito Ingo Rames, que era uma defesa dele desde quando ele foi vereador. Que não existe o calendário da Secretaria de Esporte, o calendário da Secretaria de Cultura, o calendário da Secretaria de Turismo, ou seja, é um calendário, é o calendário da cidade, onde o turismo tem a missão de potencializar esses eventos com atração de turistas para aquele segmento. Sejam segmentos científicos, temos aí a Unifaz, o CP, a Estácio, LNCC, Serratec, ou seja, diversos outros polos que são, de fato, também atrativos turísticos. Eventos de negócios potencializam principalmente o turismo no meio da semana, mantendo e aumentando o fluxo de turistas desse período, fazendo com que a economia seja potencializada não apenas nos finais de semana, mas diluindo todo esse fluxo ao longo de toda a semana. E então esse calendário foi unificado. Em abril desse ano nós lançamos o calendário de 2025. Isso já garantiu uma janela de compra para a rede hoteleira, principalmente, que antes estava num prazo de 15 dias, uma média de 15 dias, para 2 meses. Quando nós divulgamos o calendário de eventos para 2026, no caso, em dezembro, isso garante aos agentes de viagens, aos guias de turismo de outros municípios, que possam programar melhor a sua viagem para Petrópolis. E com isso a gente pode apresentar tanto os eventos técnicos quanto os eventos de entretenimento, os eventos de gastronomia, como o Petrópolis Gourmet, por exemplo, que acontece num local pontual e também depois em diversos restaurantes da cidade. A gente consegue trazer mais turistas para cá, porque eles trabalham com a previsibilidade, trabalham com agendamento. Poucas pessoas têm recursos financeiros suficientes para chegar agora, eu vou viajar amanhã, eu vou amanhã para Petrópolis. Poucas pessoas têm essa condição financeira e trabalham principalmente com um calendário, se programam a viagem. É natural as pessoas se programarem e com isso a gente garante essa possibilidade. E já para os nossos comerciantes, a gente oferece para eles essa ferramenta para que eles possam se programar melhor. Eles vão saber que vai ter, por exemplo, a Flip Petrópolis no início de novembro. Então eles já sabem que isso vai trazer um fluxo maior de pessoas para aquela redondeza ali do Palácio de Cristal e com isso os comerciantes ao redor eles podem programar com mais garçons, com um prato diferenciado, eles podem fazer uma temática. Sabendo a data exata da Bauerfest, eles conseguem já se programar para que a roteireza possa estar mais decorada para a Bauerfest, para a Serra Serata, para o Bom Kassai, para o Natal, e fazendo com que o turista tenha uma experiência melhor visitando, e isso garante, além do retorno, garante certamente mais lucro para todos os empresários, o que reflete também, obviamente, no maior número de empregos na cidade. A gente pode destacar, então, que esse lançamento do calendário é benéfico para todos os envolvidos. Tanto a pessoa que vem, a pessoa que vende, a pessoa que traz as pessoas para Petrópolis. É realmente um ponto muito benéfico. E realmente essa questão do planejamento é muito importante, porque tanto as pessoas podem se planejar, como você mesmo disse, por conta dessa questão financeira, porque realmente decidir uma viagem de um dia para o outro é algo muito raro de acontecer hoje em dia, então é muito importante ter esse tempo hábil para esse planejamento, e também faz com que mais pessoas possam chegar a conhecer.
Porque anunciar um evento, por exemplo, a gente está aqui na terça-feira, se anunciar um evento para sexta, um certo número de pessoas vai conseguir vir. Mas se tivesse sido anunciado 2 semanas antes, ou fosse anunciado para 2 semanas depois, pode alcançar um número muito maior de pessoas, fazendo com que o evento seja um sucesso muito maior. Para você ter noção, só da gente ter divulgado no final da Bauerfest a data da Bauer do ano que vem, tem hotéis da cidade que já estão com 30% de ocupação para junho de 2026. Então isso garante uma previsibilidade e garante com que a gente possa programar melhor fluxo de trânsito, novas ativações, espalhar mais a festa, diluir a festa para a Praça da Liberdade, outros locais da cidade, também para os outros distritos, fazendo com que toda a cidade tenha um pouco desse reflexo, seja também beneficiada com esse principal canhão de atração turística da cidade, que é a Bauerfest. E falando sobre o calendário ainda, o que a gente já tem confirmado para o ano de 2026? A Bauerfest, Serra Cerata, Bom Kassai, já está tudo confirmado, não é mesmo? Todas essas confirmadas, são mais de 120 eventos. Então, você que quiser já se programar, você quer programar para estar na cidade, quer programar para fazer um trabalho de artesanato, você quer programar para receber visitante, para aprimorar o seu comércio também, entre no site da prefeitura, clique lá em turismo, calendário de eventos e faça o download do calendário que será atualizado mês a mês. Por exemplo, a Lapa Sobe a Serra, eles garantiram para a gente que vão fazer ano que vem em Petrópolis, que foi um grande sucesso. Não está no calendário porque eles não passaram a data ainda, mas vai acontecer. Flipetrópolis não está nesse calendário que a gente lançou ontem, mas ela já está confirmada para final de outubro, início de novembro. Então, assim que eles passarem a data exata, a gente vai atualizar o calendário. Ou seja, sem esses grandes eventos também, já temos mais de 120 eventos no calendário, o que garante aí de janeiro a dezembro uma programação grande para que vocês possam estar curtindo, aproveitando a cidade, ou então aproveitando desses eventos para se desenvolver economicamente, vender mais, buscar mais empregos, se qualificar melhor para esses empregos, isso é fundamental também, e assim colaborar, todos fazemos a nossa parte para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Perfeito, Pablo. Tem mais algum ponto que você queira destacar, tanto sobre o calendário ou sobre o turismo no geral aqui em Petrópolis? É celebrar esses dados, Hugo. A gente precisa muito celebrar esses dados. Um aumento de 27% nos meios de hospedagem, isso significa muitos empregos. Só a hotelaria emprega cerca de 5 mil pessoas aqui na cidade. Então, quando a gente fala que a gente subiu 27%, então significa que mais pessoas foram contratadas. Nós estamos ainda fazendo esse levantamento da cidade, quantas pessoas cresceram, sendo que Petrópolis foi a cidade que mais gerou emprego no estado do Rio de Janeiro esse ano. Tá entre as principais cidades em geração de empregos. Isso daí é um trabalho árduo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que colabora também para todos os outros setores. E sem sombra de dúvida, o turismo é o principal canhão, é a principal ferramenta, é o caminho por onde Petrópolis pode reerguer economicamente e sairmos da crise herdada. Perfeito, Pablo. Eu agradecia muito sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar com você e falar sobre esses tópicos que são tão positivos para a nossa população. Perfeito. É sempre um prazer poder compartilhar informações do turismo, compartilhar bastidores da cadeia produtiva do turismo. E assim que a gente possa sensibilizar a cada morador que qualquer investimento, mesmo que seja com recurso do município ou não, sendo que esse ano não teve recursos direto da Fonte 00 em nenhum, da Fonte 00 é a fonte de pagamento da prefeitura, né? Direto em nenhum evento, a gente tem obtido grandes resultados, principalmente por conta do apoio do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. Temos o Fundo Municipal de Turismo, que é uma política pública que garante um certo recurso que vem de aluguel da loja do Palácio de Cristal, que vem da bilheteria da Casa de Santos Dumont, ou seja, quem paga a bilheteria lá é o turista. Então esse é recurso do turismo sendo revertido para o turismo, para fomento, para atividades, para que a gente possa, de fato, recolocar Petrópolis nas principais prateleiras do mercado internacional de turismo e, assim, voltarmos a reerguer toda a autoestima do petropolitano, desenvolvimento, e isso reflete em todos os outros setores da cidade, certamente. Então, o desenvolvimento e o reerguer
Petrópolis passa de fato pelo aumento do fluxo de turistas na cidade. Perfeito, Pablo.